Que ele vem do Ceará e se chama José. Vem de lá e no seu caminhar foi bem longe na fé. Não foi nobre, nasceu junto aos pobres no alto da serra, pra amar e cuidar dos pequenos e humildes da terra. Ele é o Padre Ibiapina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abra sua memória e conta a sua história. Hoje, alguns esclarecimentos sobre os artigos que aparecem no livro Um Passeio por Santa Fé do Ibiapina, página 12 e 13. Dando uma resposta a algumas dúvidas que apareceram sobre Santa Fé, o que é Santa Fé, sobre o tombamento e sobre a criação do santuário. Primeiro, Santa Fé. Quando se fala em Santa Fé, algumas pessoas ficam falando sobre o distrito Santa Fé, que hoje nós chamamos Santa Fé do Ibiapina. Oficialmente ainda não é distrito, é só um projeto para se tornar distrito. Outros falam sobre o santuário. E lá também tem o pessoal que trabalha, que ocupa também a propriedade, que trabalha nos roçados. Primeiro quero lembrar que o patrimônio foi uma doação para o patrimônio do Hospital da Caridade. Assim está na escritura antiga, que foi feito na metade do século XIX. Uma doação para o patrimônio do hospital. É assim que, quando o padre Ibiapina faleceu, não consta no inventário, não era propriedade dele, a propriedade era do patrimônio do hospital. Com a decadência da Casa de Caridade, então a arquidiocese ficou assumindo como se fosse a propriedade da arquidiocese. Arrendaram também a família de Marísio, depois a arquidiocese pediu de volta para administrar e está difícil para saber onde começa, onde termina o patrimônio de Santa Fé. Não ficou claro. E de tal maneira que a diocese hoje está fazendo um levantamento para saber o que é ainda da diocese. A situação de hoje tem 250 casas construídas no patrimônio de Santa Fé, 250. E tem 105 famílias poceiras que estão trabalhando naquela terra para tirar alguns sacos de milho, de feijão, para sustentar a família. Mas não é só isso. Estas famílias estão interessadas também para provar que são agricultores, para facilitar o direito à aposentadoria. Então, Santa Fé é tudo isso. É o santuário, são as casas, é o patrimônio. E o patrimônio foi doado, foi aberto para fazer os roçados, no tempo de Dom José Maria Pires, que dizia: a igreja não precisa de terra, quem precisa de terra para viver é o povo. Foi assim, mas é uma situação que continua assim meio indefinido. Alguns trechos já foram entregues também, já fizeram até escritura, porque se aproveitaram da lei do uso capião. Outra coisa, Santa Fé é tombado o conjunto arquitetônico que contém a capela, o cemitério, o túmulo, casa dos milagres, a moradia de Padre Ibiapina, antiga casa da fazenda, a casa da caridade. Eu vou ler aqui
como diz o texto. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, IFAEP, no processo 60 do ano 2000, reza assim: são bens imóveis de estimável valor histórico, cultural, arquitetônico e religioso que necessitam de uma proteção na forma da legislação. Engloba histórias de luta em favor dos menos favorecidos, de fé e caridade, preservando a memória do missionário Padre Biapina. Agora, tem gente que pode até contestar este documento, porque diz que Santa Fé de Arara, mas nunca foi de Arara, foi de Bananeiras e depois de Solânia. Sobre o tombamento. Foi tombado, então, oficialmente no ano 2000. Outra coisa, é memorial ou é santuário? Em 2017, Dom Jaime Vieira Rocha, que estava assumindo a direção da nossa diocese, então fez um decreto, a criação do santuário, tendo em vista a glória de Deus e o bem espiritual do povo em geral, do direito deve também, e dos visitantes e romeiros, o Santuário Padre Biapina, criado com todas as honras e privilégios que lhe cabem pelo direito, deve também ficar isento do regime paroquial. Então não pertence à paróquia. Os romeiros devem também, com suas ofertas, prover a sustentação do Santuário Padre Biapina. Criou-se também um número no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, tem o CNPJ. Cria uma autonomia junto à Receita Federal. Estes são alguns esclarecimentos sobre a criação. Oficialmente é santuário, mesmo se Padre Biapina ainda oficialmente não é o santo, eu digo assim, é um santuário sem santo, mas existe. E também é tombado, apesar que foi tombado e no decreto, na lei, consta Santa Fé de Arara. Pode até discutir isso. E a situação do patrimônio, então uma parte é ocupada pelo povo, pelos roçados, outra parte pelas casas, e uma parte pequena ainda cai sobre a administração direta da nossa diocese. Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos.